Estamos de volta e hoje é o seu dia de sorte. Agora você não tem mais desculpa de depois do carnaval. Você vai usar o que depois da Páscoa? Começa agora, rapaz, o que você tem que fazer. Você que tá ouvindo o replay, deixa um like. Oi, Camila, tudo bom? Tudo bom? Bom dia. Pode fazer com vocês duas hoje? Pode. Vai ser um duplo, hein? Vou ser Tá objetivo bem. e rápido e vou ajudar duas pessoas em 30 minutos. Mas eu vou começar com você, que tá de óculos. Como é que é o seu nome? Camila. E a outra? Cláudia. Ai, meu Deus, pensei que era duas Camilas, falei, é muita coincidência. Então você espera, Cláudia? É porque eu tinha chamado você, mas tava dando pau, Ah, tipo, sim. aguardando, aí eu chamei a Camila, mas eu não vou. Bom, vai dar certo, beleza? Tô com uma carinha de ressaca, hein? Jesus, eu não sabia que eu tava tão ruim assim, não. Meu Deus do céu. Mas é só sol, eu não bebi, não, viu, gente? E aí, vamos lá, você tá perdida, Camila? Eu tô perdida. Eu já fiz curso do Érico, já fiz curso seu, já fiz curso do Matheus Carmo. Tô com um monte de coisa fazendo, mas eu não consigo seguir o caminho. Meu Ai, nicho meu é Deus do céu. Sabe por quê? Porque fazer curso, comprar curso, não faz ninguém fazer nada. Sabe por que faz alguém fazer alguma coisa? estratégia. Fazer. Tem que fazer, não adianta comprar curso, não. O Pois é, mas que aí que você eu fez? não, Eu quero saber o que você fez. eu tô. Meu nicho é desenvolvimento infantil. Não, 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 não. Vamos, calma aí. O que que você fez de tudo isso? Ah, fiz que eu abri um Instagram e comecei a postar, mas aí Você eu já comprou meu mudei a curso, né? Você falou. estratégia. Calma, calma, Comprei, relaxa. Você comprou meu comprei, curso, não comprou? comprei. E eu falo pra você começar a abrir no Instagram Não, e postando um monte de conteúdo. não. Eu falo pra você começar fazendo o quê? Fazendo. Fazendo o quê? Fazendo curso? Um produto que você vai vender. Porque se você cria um Instagram sem saber direito o que vai vender, como é que você vai atrair um Pois é, público? mas eu já tinha o produto no papel. Boa, qual é o Aí, no produto? meio do caminho, eu fui numa imersão do Érico Não, 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 esquece, para de e falar ele isso. mudou meu curso. Beleza, vamos lá, qual que é o seu nicho? Desenvolvimento infantil. Desenvolvimento infantil. Aí você tem uma ideia de produto de desenvolvimento infantil, qual é? É desenvolvimento infantil em várias áreas, desenvolvimento motor, desenvolvimento de linguagem para crianças atípicas. É como se fosse um curso para pais, para Ó, os muito pais doido, tem duas entenderem. pessoas no meu mastermind desse nicho, você acredita? Mas eles estão nichados de ou só fono, ou Não, só eu tenho de fono, psicólogo. mas não é para crianças com nenhum tipo de problema, né? Tem uma que é só para crianças autistas, que não é fono, é terapias mesmo, né? E É. tem uma outra que é para crianças que não são autistas, né? E aí são questões terapêuticas de educação também, motora, desde infância, primeira infância e tal. As duas são psicólogas, inclusive. Ó, e as duas fazem mais de 10 milhões por ano. Pois é, eu não sou psicóloga, eu sou publicitária, mas Hum, eu sou mãe atípica há 9 anos. boa. Então, eu tenho a prática do dia a dia e tudo que eu converso, tudo que eu aprendi com os terapeutas, principalmente no período da pandemia, que ficou tudo suspenso e eu virei terapeuta. Pô, você virou terapeuta. E aí você tem um produto que são sobre terapias para autistas. Na verdade, é um curso para pais para explicar algumas coisas que você pode aplicar no dia a dia, mesmo dentro do carro, na hora do banho, na hora que você estiver fazendo almoço, para poder ajudar o desenvolvimento. Mas aí você tem que saber qual que é o objetivo de desenvolvimento daquela criança naquele momento. Ah, meu filho está muito irritado. Então tá. Que tal se a gente começar a dar previsibilidade? Como que eu posso fazer isso? E aí eu Pô, então você tem explicando, algumas entendeu? estratégias terapêuticas para trazer mais desenvolvimento para a criança e muitas vezes, inclusive, mais conforto, Faço. mais paz para os pais. É uma demanda existente? É grande? É, Vamos lá, você é aluna minha. No meu método, o que que você tem que fazer agora? fazer o produto. Tem que fazer o produto. E depois, nem precisa fazer o produto, na verdade, no meu método. Tem que fazer o quê? O primeiro funil. Eu ensino dois, né? Os dois funis mais fáceis do mundo. O primeiro é um funil de low ticket. Você pode vender isso de uma maneira, uma só terapia, em vez de vender várias terapias, um produto gigante, igual você está fazendo aí, uma só terapia, uma dessas estratégias, e você vende por um preço relativamente barato, entre 97 e 197 reais, beleza? Aí, se você escolher esse caminho, em quanto tempo você cria um produto desse, de 197 reais? Explicando uma única terapia ou uma Ah, única na alternativa. verdade, em pouco tempo, sei lá, umas 2 semanas. 2 semanas, meu Deus do céu. Tá, então eu vou te explicar. O seu entregável, que a gente ensina muito sobre entregável lá no VTSD, vai ser uma única aula e alguns PDFs com um resumo da aula e organização
desse processo. Quanto tempo você demoraria para criar uma aula? Ah, não, aí menos tempo. Quanto tempo? Ah, uns 5 dias. Porque eu tenho que estruturar a aula primeiro no papel. Por quê? A ideia do produto, depois que eu passei pela imersão do Érico, que ele falou para eu escolher Cara, se você quiser conversar com o Érico sobre o que ele passou para você, você abre uma live e fala com ele. Você tá falando Não, comigo, mas é foi? porque aí ele confundiu a minha cabeça. Então você vai conversar com ele. Ô, Érico, você confundiu minha cabeça. Você quer conversar comigo? Aham. Então bora. Vamos lá. Quanto tempo você demoraria para escrever uma aula? Não, dá pra fazer, escrever e filmar uns 4, 5 dias. Não, então vamos lá. Eu vou te dar 2. Uma aula você escreve em um dia. Você pega o mapa, nem precisa escrever a aula toda, você pode organizar. Olha só que loucura. Escrever palavra por palavra de uma aula não é Não. necessário. Você vai pegar o Canva e vai organizar. Daí você vai botar lá situações do dia a dia. Como normalmente os pais lidam, né, com essas situações. Qual é o problema de você lidar com essa situação do jeito que você lida hoje, do jeito que eu lidava? Umas novas tentativas e novas abordagens, né? O jeito certo de se fazer isso. O que pode acontecer de errado, como você pode se sentir, alternativas fora de casa. Enfim, você vai escrever essa aula, beleza? Escreveu essa aula. Quanto tempo demora para escrever uma aula dessa? Não, umas 3 horas. Um dia, né? Vamos botar um dia. Esse dia vai ser quando? Na minha sugestão para você? Hoje. Hoje. Boa. Você vai escrever essa aula hoje, fechado? Beleza. Se você quiser fazer página de vendas para essa aula e 5 anúncios. Uma página de vendas e 5 anúncios. Uma página de vendas simples. Nem vídeo de vendas precisa. Na página de vendas você vai explicar para quem é, para quem não é. Seguir o métodozinho do VTSD, né? Jeito certo, jeito errado, entregáveis, preço, dores, identificação, prova social, se você tiver. Se você não tiver prova social, evidências científicas, né? Eu tenho eu. Hã? Eu tenho eu, meu filho, prova Você tem social. você, né? Então, beleza. Mas você pode procurar evidências científicas, né? Isso. De onde veio essa terapia, as suas experiências próprias, quem somos, né? No seu caso, quem é você, quantos anos você lida com isso, né? A sua experiência tem um modelo de página de vendas lá no VTSD. Quanto tempo você demora para criar uma página dessa? Com IA. E eu dou as IAs para você. Aí, sei lá, mais um dia? Um dia, que vai ser quanto? Amanhã. Amanhã. Quanto tempo para você criar 10 anúncios? Criar a ideia, editar, no caso você vai gravar em vídeo e fazer no Canva alguns estáticos. Quanto tempo? Ah, mais 1 ou 2 dias. Um dia só. São Um 10 dia só. anúncios. Você Mas, até pois é, mas mandava lá. 10 anúncios para editar não é, não Não, é. não são os 10 que precisa editar. Ah, tem os Alguns são destaques. estáticos. Você vai criar lá 5 em vídeo. E não é anúncio de 10 horas, não. É anúncio de 1 minuto. Vamos criar um de 1 minuto aqui? Você vai contar aqui em 1 minuto qual era um dos problemas. 1 minuto, não é para falar 1 hora, não. Só 1 minuto. E eu sei que é de improviso, tá? Mas um dos problemas que você tinha na época com seu filho. E uma coisa simples que você fez e que conseguiu te trazer mais desenvolvimento para ele. Meu filho, ele tem o tônus muscular muito baixo por causa do diagnóstico dele. Ele tem síndrome do X frágil e autismo. E isso dificultou N coisas na vida dele, desde mamar até a fala e até coordenação motora fina, prejudica muito. Então, na fase de alfabetização foi um complicador. Uma das coisas que ajuda é dar massinha velha para ele, que é aquelas massinhas que estão velhas, que estão duras, uma massinha maior, na hora que ele aperta, isso fortalece os dedos e ajuda muito na coordenação motora. Mas Isso. assim, se você quer aprender como lidar com crianças que têm algum problema autismo com soluções simples como essas, clica aqui para entender como funciona. Tem várias alternativas. Fala aí, CT agora. Faz aí. Se você quiser aprender como lidar com essas dificuldades das crianças de desenvolvimento, situações simples como essa podem te ajudar. Vem aqui fazer o curso. Não, seu nome é aluno. Esse não é um anúncio. Ó, aprenda aí. Anúncio de conversão para low ticket. Nunca clique aqui e compre. Porque a pessoa, você quer vender? Você quer vender? Ele O quer resolver segredo para tudo. vender não é tentar não vender, é tentar explicar. Então a minha CTA foi clica aqui e Conheça mais. entenda como funciona. Quais são essas alternativas, essas terapias que vão deixar a sua vida mais fácil, Sim. mais leve, melhor. A sua e a do seu filho, né? Vai melhorar o desenvolvimento dele. Então clique aqui para entender como funciona. Qual que é a diferença? Quando você fala clique e compra, a pessoa, ixi. Agora clique aqui para entender, lá, deixa eu saber mais. Então é basicamente isso. Quanto tempo você demorou para criar esse anúncio? 1 minuto, 30 Um segundos. minuto. Um pouquinho mais, vai. 1 minuto e meio. Quanto tempo você demoraria para editar ele? Abrir o CapCut, pedir para colocar a legenda e cortar a partezinha que você errou. 10 minutos. Então dá para fazer 10 em um dia.
Dá? Não dá. Dá. Então, qual era o seu problema? Você estava superestimando os seus prazos, as suas Sim. possibilidades. E não é só seu, tá? A maior parte das pessoas enrola demais para fazer o que tem que ser feito. Então, no meu caso aqui, às vezes as pessoas perguntam: "Ah, qual que é o seu grande diferencial?" Inclusive, posso contar uma para vocês muito boa, que aconteceu recente? Olha essa. Eu estava conversando com uma. Inclusive, ela é Psicopedagoga. neuropsicóloga. Não, neuropsicóloga, especialista em diagnóstico de autismo, superdotação, Sim. TDAH, dislexia, e ela falou: "Cara, Leandro, eu acho que você tem um grau de superdotação. Cara, você tem um grau de inteligência acima da média, você conecta pontos muito rápido, você tem uma habilidade de criativa com um potencial incrível, não sei o que. Você provavelmente tem um problema de superdotação. E parece que é só coisa boa, mas vem coisa ruim Não, junto, não sei o que e tal. Então, se eu fosse você, eu faria o diagnóstico." E eu cheguei em casa, Paty, minha esposa, né? "Eu sou um gênio, eu sempre soube, eu sou foda, meu irmão, eu sou um gênio. Puta que pariu, eu sou um gênio, eu sempre sabia." Minha mãe chamava de burro, eu só era um gênio incompreendido. Aí fui e fiz o diagnóstico da mulher, né? Aí tem vários, né? Inteligência não sei o quê, inteligência linguística. Aí veio lá, inteligência matemática, a minha, abaixo da média. Aí veio inteligência musical, rítmica, abaixo da média. A inteligência corporal, né? Esportes, abaixo da média. Eu falei: vai vir a linguística, eu vou estar top. Interlinguística, linguística, abaixo da média. Eu não sou gênio, eu só tenho TDAH alto mesmo. Nenhuma superdotação. Eu sou um burro certificado. Eu tenho um certificado de burrice agora. Eu antes era só burro. Agora eu sou um burro certificado. Mas por que um burro certificado tem sucesso? Exatamente porque é burro. Porque os inteligentes demais, eles fazem as contas, acham que não vai dar certo. Eu sou burro, o que eu faço? Cara, faz eu faço. tudo. Eu faço. Tem que gravar o vídeo? Gravo o vídeo. Tem que fazer a live? Eu faço a live. Essa live, ela é genial. Não, mas ela vai ajudar muita gente. Tem alguma superdotação? Não, mas você não estava conseguindo fazer nada. Agora você vai conseguir fazer. Você vai fazer o quê? Em 3 dias o que você tem que fazer. Em 3 dias você vai fazer o quê? O seu produto. Escrever mais ou menos qual que é a aula, quais são as terapias. Você vai se organizar e fazer. Vai ser fácil? Pô, você vai sofrer, vou te garantir. Você vai achar que tá ruim, será que é isso? Será que não é? Cara, usa o chat GPT, usa as inteligências artificiais, usa a sua experiência como mãe, conta a sua história, procura, pesquisa. A gente, inclusive, chama esse produto de pesquisa, de alguém que não é especialista em algo, mas fez uma pesquisa que vai ajudar quem é. Por quê? Porque essa pessoa prefere pagar para você, porque ela mesmo tem que pesquisar tudo. Então você vai passar um bom tempo pesquisando. E a primeira versão do produto vai ser pior, depois vai melhorar. Em vez de fazer um curso gigantesco, você vai fazer um menor, beleza? E depois você vai criar os anúncios e vai botar para rodar. Se você vender por R$ 97, você vai fazer venda. Muita gente já faz as primeiras vendas no primeiro dia. Ele, tô vendendo. Não faltam prints de pessoas que vendem no primeiro dia. Quer que eu te mostre para te animar ou você prefere não ver? Não, pode mostrar. Aqui, ó. Prints organizados, VTSD, primeiras vendas. Vou até organizar aqui. Ó, isso aqui, porque o pessoal fala que o digital não funciona, isso aqui só hoje e ontem, né? Eu falei que ia, ó a quantidade de vendas aqui. Deixa eu botar aqui que tá maior, né? 3 notificações, 5, 4, tudo de uma vez. Ô, caramba. Isso aqui não é depoimento antigo, não. Isso aqui é ó, de ontem. Ó o outro aqui, ó. Desafio da primeira venda na primeira semana concluída. Tá aqui, ó. Ainda foi de R$ 1.000 essa aqui. Só que essa é diferente, que eu acho que você pode vender também. Depois eu vou te explicar como. Ó, eu disse que ia acontecer. Estamos só começando. 24 mil nas primeiras 14 dias. Sou aluno do VTSD, coloquei a campanha para rodar ontem à noite e consegui a minha primeira venda. No primeiro dia, $20. É mais ou menos uns R$ 100, né? Então, o que eu estou falando para você fazer, não é que eu acho que funciona. Eu sei que funciona. Essa parada funciona. O Se negócio você fizer é daqui a 3 começar. dias, pode ser que no dia 4 você me mande uma venda. O negócio é começar. Gosta de fazer, só que você está muito tempo sem fazer e eu entendo por quê. Porque é mais fácil você falar assim: deixa eu comprar o próximo curso, deixa eu estudar mais um pouquinho. E a gente não é pago pelo quanto a gente sabe, o quanto a gente estuda. A gente é pago pelo quanto que a E gente eu faz. sou uma pessoa que eu sou planejadora. E eu sou E que você publicitária, eu executou. gosto de estudar essa área. Então, Não, mas você não tem que gostar. É é, porque você não tem que fazer o que você gosta, você tem que fazer o que você precisa. sim. E você não precisa estudar mais. Não que você não possa estudar, fazer cursos, é sempre bom. Eu compro vários cursos, tá? Mas eu tenho uma regra para mim mesmo. Cara, Claro. que eu compro de produto, de informação, eu aplico. Se eu for ver um livro, eu falo: cara, eu vou ter que fazer. Eu comprei um livro para aprender crônicas, um curso, perdão. A quantidade de crônicas que eu já escrevi e a quantidade de milhões de visualizações que eu já tive só escrevendo crônicas. Inclusive, vou fazer uma nova que vocês vão adorar, a crônica do dia que eu andei de helicóptero de graça. Vocês vão adorar. Que eu sou, bom, enfim, depois você vai assistir no meu Instagram. Mas, ó,
Você tem que fazer. Você precisa fazer. Você execute, beleza? Eu quero Beleza. que você me mande. Hoje é sexta, sábado e domingo. Segunda-feira você fala, Leandro, eu publiquei o meu primeiro produto para vender. Você já tem um VTSD. Entra lá, tira as dúvidas das aulas, beleza? Beleza. Obrigado. Boa sorte, executa. E desculpa se eu fui um pouco, no início, um Não, pouco. não, É tamo porque eu junto. acho que você ia entrar dentro de um caminho mais de problema do que de No meu solução. looping. Você ia voltar para o seu loop. Aí eu tenho pouco tempo e, como Sim. mentor, a minha decisão foi ter interrompido. Talvez eu não tenha feito isso da maneira mais amorosa do mundo. Eu tenho que aprender também, né? Mais delicado. Não, tá Mas certo. foi de coração Obrigado. para tentar te ajudar. Porque eu entendi de cara que seu problema não é produto, não é. Seu problema é execução. Beleza? Beleza. Obrigado, viu? Boa sorte. Obrigada. Tchau. Sucesso. Eu me Tchau. arrependo, gente. Eu dou umas ladeiradas. A Camila que tava aqui, né? Agora é a Cláudia que eu vou falar. Olá. Ai, Cláudia, agora eu tô todo arrependido. Com você, eu vou ser mais fofinho. Vai, conta. Então, eu sou advogada, atuo no direito da saúde. Inclusive, tem até relação com o que a Camila estava comentando aí, porque o meu nicho é exatamente essa advocacia voltada para planos de saúde, conseguir terapias para crianças com autismo. Ela tem E uma aluna disso, que ela faz com que as pessoas consigam, às vezes, acesso a medicamento que é muito caro, acesso a terapias que são caras. medicamentos de alto custo, através de liminares no judiciário. Muito legal. E, Muitas mães precisam. na verdade, assim, eu estou fazendo o caminho inverso, porque eu nunca fiz curso nenhum. E estou começando a querer aprender tal. Tem um Instagram que faço a minha divulgação do meu trabalho. A advocacia, a gente esbarra com a questão da divulgação do produto em si, que não, na verdade, não é do serviço, porque a gente tem a questão do código de ética da OAB, que em É algumas muito a gente tem que doido. fazer uma propaganda um pouco mais velada, né? Uma coisa mais, não Muito pode doido. ser. Isso para serviço. Para oferecer o serviço como advogada, você não pode, né? Mas para Uhum. oferecer produto como infoproduto, curso, você pode, sabia? Exatamente, mas assim, eu não estou ainda nesse caminho do produto, né? Uhum. Na verdade, ainda não tenho um produto específico e a minha divulgação ainda muito é pelo serviço. Então, Sabe o melhor jeito de vender o serviço? sim, Tendo um produto. É muito louco, né? Imagina que você cria um exatamente. e-book que fala mãe de crianças. Como é que é o nome da criança que tem algum problema? Atípica. Mãe de criança atípica, conheça os seus direitos. O nome do produto é esse. Direitos de pais, direitos das crianças atípicas. E aí, lá você vai explicar que ela tem direito a ter ressarcimento em terapias, a ter ressarcimento, né, tanto de governo quanto de planos de saúde, né? Isso pode fazer com que o filho tenha acesso a tratamentos melhores, medicamentos melhores, e que você não precise gastar tanto com isso, porque algumas coisas são direito, ou do próprio governo, ou do plano de saúde. Tem das duas maneiras, né? Que eu acredito que você consegue Sim, entender, né? uma atuação mais focada na saúde suplementar, né? No plano de saúde. Plano de saúde, né? Então, aí você vai explicar para isso. E aí, você vai deixar um e-book. Lá no e-book você vai falar quais são as leis, quais são os casos, como entender e tal. Só que esse e-book custa quanto? Não tenho ideia. Cara, 150, Acho 97. menos, porque tem que comparar com um livro ou alguma coisa assim. Não, Então, eu acho que é o pior dos caminhos comparar. Porque se você compara com, sei lá, qualquer outra coisa, você fica virando uma commodity, né? Você tem que ver quanto resultado isso vai dar para essa pessoa. Se uma mãe hoje paga para o plano de saúde vários exames ou várias terapias e ela não terapias, recebe né? o Que é mais. reembolso, se Sim. ela pagar R$ 150, vale a pena pagar por esse e-book? Sim, e a questão também é do acesso mesmo a essas terapias, que muitas vezes os planos de saúde eles negam o acesso, né? Então sai barato ou caro? A mãe entendeu o direito dela, ela mesma mandar uma notificação extrajudicial, eventualmente, pro plano de saúde, e sem precisar contratar nenhum advogado muito caro, ela conseguir. Então, se ela pagou Exatamente. 100, caro. Porque a base justamente dessa justificativa para entrar com o judiciário é essa negativa. Então, ela tendo esse caminho inicial, ela já vai facilitar também a vida do advogado, que, né, essa parte administrativa ela já poderia. Porque às vezes o Tá? advogado que ela contrata, muitas vezes, não é especialista nisso. O advogado da família. E às vezes essa mãe não tem muito Isso dinheiro. acontece muito. E aí ela não sabe que você existe, porque você não pode anunciar uma sacanagem com você. Você pode procurar lá no Google, mas às vezes ela vai cair na mão do advogado que é pior do que seu livro. Às vezes ela vai cair na mão do advogado que é melhor, tá tudo certo. Mas eventualmente ela caiu, em vez de ela cair nisso, ela caiu aonde? Num anúncio seu. Eu tenho clientes que ensinam sobre direito trabalhista. Eu acho que tem até, eu tô falando isso porque eu recebi
ontem. A primeira semana eu nem comecei. Eu até perguntei o que ela vendia. Era tipo um negócio desse para conhecer seus direitos, mas era para advogados trabalhistas. E aí tem os dois, né? Ela vem. Eu Porque já tenho tem aluno essa. que vende para a O empresa e o aluno advogado. que vende para o trabalhador. Mas Uhum. no final das contas, essa advogada lá fatura mais de 1 milhão por ano só com produtos digitais, sem contar o serviço de advogado, né? Sim. Então, mas vamos seguir o raciocínio comigo. Imagina que essa mãe pagou lá R$ 150 e teve acesso a isso e foi bom para ela, que ela viu o valor, entendeu? Mas imagina que se você está vendendo muito disso, você pode entrar em contato com cada uma dessas mães e perguntar para elas se ela quer o serviço seu, via WhatsApp, por exemplo. Ó, entendi e tal. E aí, em vez de você perguntar, quer contratar o meu serviço, qual pergunta você faria para vender? Se você vendeu um e-book de 157 de uma mãe de crença atípica que comprou o seu livro, o que você faria para tentar vender para ela o serviço de advogado? Na verdade, se ela gostaria de se aprofundar no tema e se. Não. Pior maneira de vender é vender. Lembra que eu falei para nossa colega Camila? Não. Vamos ver se tem algum aluno bom meu. Qual pergunta-chave você conseguir vender para essa mãe? Vou te falar. Pense numa pergunta que vai fazer essa mãe te amar. Uma única pergunta. Vamos ver se tem algum aluno meu. Se você quiser refletir também quanto a essa pergunta. Pronto, Gabriel é meu aluno, dá para saber. A dor dessa mãe, né? Não, não é nem a dor, não é exatamente isso. Ela acabou de comprar um produto, né? Aí você vai falar assim, opa, tudo bom, eu vi que você comprou o nosso produto, eu queria entender mais do seu caso. Quando você é advogada, né? Quando você pergunta isso para as mães aí, o que elas falam? Quando eu pergunto qual entender mais sobre Queria o caso, saber mais do seu caso, me explica mais do seu caso. elas desabafam, né? Minha irmã, ela vai falar tudo da Sim. vida dela. Ela vai querer Porque são falar muitas dores, né, ela vai acumuladas no dia a contar que o dia. plano de saúde que perguntou para o advogado, que falou que era o amigo da vizinha e que o plano de saúde mandou e que não sei o quê, tanto que ela vai. É até difícil fazer a pessoa parar de falar, eu não é? Exatamente. Já passou por isso? Não, a gente faz um papel de psicólogo também, né, na área do direito da saúde, porque tem muitas questões envolvidas, né, emocionais. Adivinha quem faz papel de psicólogo também? Você viu eu fazendo agora papel de psicólogo? Eu não estava ensinando muita coisa de marketing, não, né? Tudo que eu ensinei para ela aqui eu já tinha ensinado, porque ela não fez, só que eu fiz ela fazer. Então, quando você pergunta sobre o caso, no processo de vendas, a gente chama isso de perguntas de situação, tá? Uhum. E aí a gente vai para as perguntas de situação. Você vai entender a situação dela. Você acha que vai ser mais fácil você vender para ela entendendo a situação dela ou mais difícil? Sim, entendendo, né? Porque assim, essa questão da empatia, muitas vezes, né, os escritórios agem de forma muito fria, né? Nesse sentido de não ter. Porque assim, eu faço uma advocacia mais boutique, como se diz, aquela advocacia mais próxima do cliente, não é aquela advocacia de massa. Principalmente na área da saúde, que precisa desse, né, desse contato mais próximo, porque são questões muito delicadas envolvidas. Então, quando você tem essa empatia direta com o cliente, é muito mais fácil. E você vai saber, entender no caso dela, você vai saber o quê? Trazer duas coisas mágicas para o processo de vendas. Um ensinamento específico sobre o caso dela. Já existe jurisprudência disso aqui. Se a gente entrar, a chance de ganhar é muito grande, porque já existe. Normalmente, isso aqui sai rápido, porque existe um tipo de processo que você entrar por tal lugar, demora muito. Então, você vai trazer primeiro ensinamentos, soluções que você sabe que, eu conheço. E outra coisa, você pode trazer casos reais parecidos com o dela. Que eu mostrei aqui um caso real. Você viu a menina falando, não sei o que, demora muito. Eu falei, dá para vender no primeiro dia. Eu trouxe um caso real, recente. Então você vai fazer a mesma coisa. Você vai ensinar. O que eu fiz durante o processo com você e com a Camila? Ensinei. Só que eu ensinei alguma coisa aleatória ou ensinei uma coisa específica para vocês duas? Específica. Para o seu caso. E eu trouxe casos de sucesso. Mostrei alguns. Então você pode trazer jurisprudência. Você pode trazer, minha cliente fulana de tal tinha um caso idêntico ao seu. E a gente ganhou e ela já começou a receber não só o pagamento de terapias a partir de então, mas ela recebeu o ressarcimento de 1 ano de terapia. Eu não sei se isso aconteceu, tá? Eu não tô falando pra você mentir, obviamente. Tô falando pra você citar casos reais e específicos. Então, o melhor jeito, muitas vezes, de vender serviço é tendo um produto digital. Outra coisa, você não pode fazer propaganda ou contrate o meu serviço, mas você pode fazer conteúdo. Conteúdo é liberado. Conteúdo fazendo o quê? Tirando dúvidas de mães. Ou expondo casos. Agora, só uma dúvida, Leandro. Porque, na verdade, assim, existem várias vertentes dentro aí do direito da saúde. Eu queria saber
saber se é melhor você trabalhar de forma muito específica. Por exemplo, eu trabalho tanto com reajuste, ação de revisional de plano de saúde, medicação de alto custo e também liminares para essas questões de terapias para crianças autistas. Então, Você já faz tudo, né? Então, o que eu focaria, o seu dentro nicho, eu focaria em crianças autistas, né? Revisão, como é que é o nome que você falou aí? ação revisional Direito. de plano de saúde. Então, e para crianças autistas. Pronto, você já está dentro do nicho. Aí dentro do nicho você pode fazer esses três serviços. Por quê? Porque você já sabe, você domina e pode ser o que a gente chama de carteira de produtos seus. Entendi. E cada mãe vai ter uma necessidade diferente, né? Enfim, mas está tudo dentro da mesma dor. A dor é a mesma, né? A mãe não tem condições, ou tem, mas acaba pagando por uma coisa que não necessariamente deveria. Que a lei ampara ela de que ela não precisa. Ela já pagava o plano de saúde exatamente para esse tipo de situação. Está ser coberta, né? Para ser Exatamente. coberta. Então, seu produto é massa, é necessário, é importante. Posso ainda te dar um hack de crescimento absurdo? Existem Claro. várias especialistas em terapia, como se fosse a Camila, né? Ela Isso. já tem audiência. No caso da Camila, ela não tem, ela está criando. Mas vamos imaginar que a Camila me ouviu e ela está fazendo 100 vendas por dia. Não, 100 vendas por dia, eu tô criando um negócio muito top. 25 vendas por dia do produto dela, para mãe de crianças autistas, ensinando terapias. Que é legal, né? Produto barato. Imagina que você faz uma parceria com ela e fala, manda um e-mail, vamos fazer um lançamento em conjunto, um collab, igual eu fiz vários collabs recentes, né? Vamos fazer um collab em que você vai ensinar essa coisa do dia a dia ali, na casa ali, com o seu treinamento, e eu vou ensinar como conseguir os tratamentos presenciais, né? Enfim, com ressarcimento de plano de saúde, ou, enfim, a pessoa lutar pelos direitos dela. Você tem um hack de crescimento, porque você vai pegar a audiência dela para crescer. O que você vai oferecer para ela? Você pode oferecer comissão, ou você pode oferecer o contrário. Vou pegar a minha audiência também e vou recomendar aí o seu perfil, os seus produtos. Então, vale a pena você listar quais são os principais infoprodutores e produtores de conteúdo nessa área. Veja que eu sou totalmente leiga nessa parte de venda, de prospecção, porque eu tive um crescimento com divulgação de conteúdo, né, na internet, mas essa parte da venda, da prospecção, eu tenho. Beleza, vou te falar, é mais difícil aprender o que você aprendeu de direito e saber o que você sabe hoje do que vender. É mais difícil, tô te falando. Um nato vendedor, né? Porque advogado para vender. Cara, inclusive, sabe qual que é o meu anúncio que eu tô fazendo hoje que tá vendendo muito? Estou procurando leigos. Porque eu não entendo que todo professor de marketing digital, ele fala de um jeito que parece que ele faz questão que você não entende nada. Ele fala, você vai pegar o CPC, o CPL, vai pegar o ROIAS, o LTV. Eu, quando comecei a estudar, eu falei, meu irmão, acho que eu sou burro. E agora eu tenho certeza que eu sou burro, né? Que eu já fui certificado. E eu não entendia nada. Mas eu estudei muito, fiquei bom. Só que agora que eu ensino pro leigo. O meu público não é o rato de marketing digital. O meu público não é o sabichão. O meu público não é o entendidão. Então eu ensino com uma didática para o leigo conseguir executar. E na maioria das vezes é mais fácil do que as pessoas acham que é na cabeça delas. Você falou um negócio maravilhoso que talvez seja a sua maior carta na manga e você tá achando que o que você tem de mais positivo é negativo. Vou te contar uma história rápido, juro que é rápido, e a gente já encerra. Você, antes de contar a história, eu vou te fazer uma pergunta. Quando você percebe que um cara é um vendedor bom, vendedor bravo, de carro, por exemplo, você vai comprar um carro, você gosta disso ou você fica reticente com isso? Eu fico reticente. Então quando o cara é um vendedor nato, você sai correndo dele, né? Exatamente. E se o cara fala, nossa, eu tô começando, não entendo, desculpa, cara, eu prefiro falar logo a verdade aqui, porque eu não sei, ele parece mais confiável ou menos confiável? É mais confiável. Um dia eu vi uma aluna minha que ela era muito técnica, ela era pós-graduada em psicologia, essas coisas de comportamento humano e tal, não sei o quê. Eu fui conversando com ela comprou o meu produto, e aí ela começou, tipo, eu não entendo nada dessas coisas, não sei o quê, toda hora eu fico confuso, eu não entendo esse negócio de gatilhos e não sei o que vocês ficam falando e tal. Aí eu fui fazer um diagnóstico, né? Tá, me fala aí, já começou a vender? Ela, não, já comecei. Quantas vendas você fez quando você investiu? Aí, ela tinha, feito umas 40 vendas de um produto de R$ 1.400 e tinha feito um investimento de 1.000 e pouco. Falei, pô, imagina se fosse boa, hein? Tipo, ela vendeu, R$ 40 mil, investiu um pouquinho, né? Sim. Aí ela falou, mas eu só vou lá e falo mais ou menos o que eu sei, eu não fico empurrando muito. Aí na advocacia, essa é uma grande dificuldade, porque a gente tem essa mania de querer ser técnico, né? E assim, mas é bom, porque o que acontece? Você não foi nada técnica, você não foi uma grande vendedora, mas eu confiei em você de cara. Eu não sei, vocês aí no chat aí botam aí se vocês acharam que ela é... Eu senti que você é uma pessoa empática de natureza, não foi uma técnica de venda da empatia. Não, aparentemente
se preocupa verdadeiramente com Entendi. essas mães, né? Esses pais e com essas crianças. E você verdadeiramente entende do direito. Então, basicamente, você não ter essa arma de vendedora, marqueteira, que é o que você acha que é ruim, é ótimo. Entendi. Agora, você só precisa fazer uma coisa, anunciar, porque você já tem audiência, você já fala bem, você já domina o assunto, você tem carisma natural, fala bem, o advogado parece séria, o nível de confiança é alto, mas você não está fazendo uma coisa que é simples de fazer. Gravar um anúncio, igual eu fiz com a colega Camila, se você gravasse aqui, vamos fazer um também de teste, rapidinho? Só fala assim, ó, você vai gravar um pequeno anúncio falando, se você é mãe de crianças autistas e não conhece os seus direitos em relação a tratamentos e como funcionam os planos de saúde, você precisa entender algumas leis básicas. E dá uma dica básica para a mãe. Você que é mãe de uma criança atípica, né, e sente todas as dores relativas a essa questão. Pode falar direto de plano de saúde. Vai. Você que é mãe de... Fala, Você que é até mãe, pode... você que é mãe de uma criança atípica, está tendo dificuldades com acesso às terapias para essa criança através do seu plano de saúde, saiba que esse é um direito dessa criança. O plano de saúde ele é obrigado a cobrir todas as terapias prescritas no relatório médico. Então, o relatório médico é um documento muito importante nesse momento para que você consiga essas terapias. Aí você vai falar assim, eu vou deixar aqui o link para você entender quais são as leis que te amparam. Clica aqui para entender como é que funciona. Aí pronto. Quando clicar lá no link, vai ter uma página de vendas e você vai ter toda uma sequência lógica para apresentar esse produto para que as mães entendam que ele vai beneficiar ela, né? Então vai ter provas, vai ter jurisprudência, vai ter casos específicos. É óbvio que sem inferir nada da OAB. Inclusive você está vendendo um livro, não está vendendo seu serviço. Vender livro você pode. Vai ter histórias, vai ter, enfim, você vai fazer lá a sua página de vendas. E aí você vai pegar esse anúncio e vai divulgar para a página de vendas. Para quem que você acha que esse anúncio vai ser exibido pelo Facebook? Para mães, né, O atípicas. Facebook sabe quem é mãe de criança atípica. Pergunta como é que o Facebook sabe. Porque mães de crianças atípicas costumam seguir pessoas que falam sobre isso. Ele vai entender que existe esse comportamento e vai entregar para o público correto para você. Quando ele entregar para esse público, o seu produto é necessário para esse público. Então, comprar esse seu produto é uma coisa praticamente óbvia para essa mãe. Uma vez que você vendeu esse produto, você já vai ter lucro na venda dele. Mas você vai entrar em contato com cada uma das pessoas que comprou esse e-book e vai falar assim, ó, eu queria entender mais do seu caso para saber se eu consigo te ajudar de uma maneira mais próxima. A pessoa vai explicar o caso, iniciou-se um processo de vendas. Você vai lá e continua o processo de vendas até a conclusão. Então você vai ter chance de vender muito. Aonde você aprende tudo isso? No BTSD. Você aprende a criar página, você aprende a criar o anúncio, você aprende a subir o anúncio no Facebook e você aprende a fazer o processo de vendas. Inclusive nem precisa ser por você no início esse processo, dá para um IA atender. Depois você manda com que um advogado ser humano, pode ser você ou alguém do seu time aí, né, do seu escritório, continue o processo de maneira humana, individual, conclua o processo e aí faça o fechamento da venda do serviço de advocacia. Simples assim. Agora, muitos de vocês, né, que são empresários ou prestadores de serviço, vocês vão querer não aprender isso. Normal, sabe qual que é o maior problema de vocês? Eu vou contratar alguém para fazer para mim. Você está terceirizando o que, na minha opinião, né, talvez não é, com certeza absoluta, é o core da alma do seu negócio, que provavelmente é o core da alma da sua vida. Um bom profissional, ele só vai ser um profissional bem-sucedido se ele souber se vender. Só que se ele terceiriza isso, não que você não possa contratar pessoas para te ajudar no processo, você tem que entender, até para saber se esse cara tá fazendo certo ou errado. Uma vez eu falei isso, uns caras de agência ficaram putos comigo. Eu não tô falando que a agência é ruim, eu tô falando que a maioria das agências é ruim. Nossa, isso vai dar problema. Mas não é só a maioria das agências é ruim, a maioria de tudo é ruim. A maioria do jogador de futebol é ruim. A maioria Acho que dos ninguém advogados conhece mais o seu serviço ou o seu produto do que você mesmo, né? as chances são que existe a lei de Pareto. Então, a maioria de tudo é ruim. Então, as chances são que você caia em algo que... 80% de chance de você cair em alguém ruim. Só que olha que loucura. Se você é boa e você tem controle sobre você ser boa ou ruim. Sobre encontrar alguém bom ou ruim, você não tem. Mas de você se tornar bom, você tem controle. Cara, eu vou me tornar bom. Aí você torna uma agência ruim numa agência boa porque você entende. Você conversa com a agência. Não, isso aqui vai desse jeito. De quantas vezes já teve agência? Às vezes até eu mesmo, ou dentro da minha empresa, alguém dá uma vacilada lá e o negócio tá mais caro. Quer ver? Ontem eu peguei um da minha empresa, dentro da minha empresa. Não é que o cara era ruim. Pessoas erram, dão vacilado. A gente criou um anúncio chamado Carna Dinheiro. Era um anúncio, Carna Dinheiro, e tava escrito assim, leia a legenda. E no final tinha um cara focado no computador, estudando pra caramba, e atrás dele todo mundo curtindo o carnaval. E aí, a legenda explicava o seguinte, cara, o seu carnaval desse ano, como vai ser? Pra onde você vai viajar? Você vai curtir? Você vai viajar pro lugar que você gostaria? Você vai beber a bebida que você gostaria? Você vai ficar
ficar hospedado no lugar que você gostaria? Ou não? Ou tá tudo escasso, restrito, não sei o quê. Se não é o carnaval dos seus sonhos, na viagem dos seus sonhos, com as pessoas dos seus sonhos, consumindo o que você quer consumir, eu recomendo que você, ao invés de aproveitar esse carnaval para se divertir, aproveite esse carnaval para ficar imerso, estudando, para que o próximo carnaval seja melhor. Então você tem 4 dias aí que você pode curtir, extravasar, descansar ou focar em trabalhar. E aí, no final das contas, a decisão é sua. Se você quiser focar em trabalhar, empreender na internet, clica aqui. Qual que foi o erro? O cara botou o carro a dinheiro, leia a legenda, só que ele esqueceu de botar a legenda, então não tinha legenda nenhuma. Esse negócio sem a legenda vai fazer sentido? Ou vai parecer que é coisa de doido? É. Coisa de doido, né? Aí eu mandei pra galera, cara, chegou o anúncio pra mim, eu vi o anúncio, tava rodando. Aí eu, velho, vocês não botaram a legenda. Aí ela, nossa, a gente vai arrumar amanhã. Eu falei, amanhã acabou o carnaval, já era. Aí eu perguntei só por curiosidade, quanto que a gente investiu e quanto que vendeu? A gente investiu R$ 1.350 nesse único criativo, né? Chuta quanto que isso vendeu? Zero. Eu perdi R$ 1.350. Foi um erro, acontece. Mas se eu estou vendo, eu consigo coordenar, Sim. entender. Até não é porque é ruim, a pessoa é ruim, porque, cara, um olhar a mais é sempre bom, entendeu? Agora, se o seu olhar é o olhar Vou da olhar pessoa mais que... atento. O seu olhar é o do, não, alguém resolve pra mim, eu não tenho tempo pra isso, que eu sou advogado. Você não é advogado, você é gestora da sua própria vida. E dentro da gestão da sua própria vida, entender como se comunicar, entender como vender, como opera, as fontes de aquisição de clientes do seu negócio. Tem alguma coisa mais importante que isso? Não, realmente. A outra parte você já domina, você já saca, né? Você só tem que se manter o quê? Atualizado. Essa parte você não domina, então eu recomendaria que você dominasse. Eu espero que eu tenha te ajudado. Curtiu a live de Não, hoje? ajudou bastante, eu curti, foi muito proveitosa e, né, eu não imaginava até, porque eu sou leiga nessa parte de marketing e, na verdade, eu fui crescendo organicamente na internet, mas esse start do produto, da autoridade através do produto, por essa questão da limitação na advocacia, eu achei muito interessante, muito Então tá mesmo. bom. E Tá pra ok, você que tá vendo o replay, deixa aí um comentário pra mim e um like. ok. Prazer, adorei de falar com você, Prazer, cara. prazer foi Fala. meu, muito Até, bom. até mais, gente. Até mais, tchau, tchau.